Até bem pouco tempo, as dermatoses ocupavam um lugar de destaque entre as doenças ocupacionais em todo o mundo. Hoje já não é mais assim. Principalmente em consequência da automação do processo produtivo nas grandes empresas, através da introdução de robôs. O trabalhador destas fábricas já não precisa entrar em contato direto com os agentes que provocam o surgimento das dermatoses. A maior parte das indústrias de médio e pequeno porte, principalmente as do ramo metalúrgico, tem um ambiente de trabalho extremamente propício ao surgimento das conhecidas dermatoses ocupacionais. E nos últimos anos, as medidas de higiene, o uso de equipamentos de proteção individual, os EPI e outras iniciativas têm reduzido o contato de agentes potencialmente perigosos com a pele do trabalhador. Mas as dermatoses ocupacionais continuam sendo uma séria ameaça. A dermatose é uma alteração da pele, mucosas e seus anexos. A dermatose ocupacional fica caracterizada quando uma alteração na pele for direta ou indiretamente provocada ou agravada pela atividade profissional ou por algo que exista no ambiente de trabalho. Os principais agentes causadores de dermatoses podem ser classificados em agentes químicos, físicos e biológicos. Para melhor compreender as dermatoses ocupacionais, vamos caracterizar os agentes produtores mais comumente encontrados no ambiente de trabalho da pequena e média empresa. Os agentes químicos podem provocar a irritação da pele ou uma reação alérgica. Alguns agentes irritantes são os detergentes, os solventes orgânicos e inorgânicos, as resinas e os óleos de corte, muito utilizados na indústria metalúrgica. Os agentes alergênicos, ou que provocam alergias, são, por exemplo, a borracha e seus aditivos, os cromatos, novamente as resinas, os metais, os plásticos, as tintas e pigmentos e algumas madeiras. Na indústria da construção, um dos principais agentes químicos causadores de dermatoses ocupacionais é o cimento. O aspecto mais preocupante das dermatoses alérgicas provocadas pelo cimento é a sua cronicidade. O sintoma principal vai ser a coceira, o prurido, tá? Principalmente nas áreas expostas. E a pele vai se apresentar avermelhada, pode se apresentar com lesões que a gente chama pápulas, que são lesões elevadas na pele, pode ter uma descamação. São mais comuns mesmo nas mãos, nos antebraços, pode apresentar nos pés, nas pernas e às vezes na face. Na verdade, são várias substâncias que os pacientes podem ter esse tipo de alergia, né? Mas principalmente o cimento. Então, tem até como a gente ver com mais detalhes aqui substâncias eles têm esse tipo de alergia fazendo testes cutâneos, que essas substâncias são colocadas sobre a pele, principalmente do dorso, mas são testes que a gente faz tendo a dúvida diagnóstica e também para orientar depois até a troca de função desse trabalhador. Geralmente, os trabalhadores que sofrem estas dermatoses são tratados e, quando melhoram, voltam à mesma atividade profissional, pela dificuldade e despreparo para se reintegrar ao mercado de trabalho numa outra atividade profissional. Em geral, isso realmente é um problema, porque a pessoa muitas vezes já trabalha vários anos naquela função, você conversar isso com o trabalhador é difícil ele aceitar essa troca de função, mesmo muitas vezes trazendo muito desconforto, né? Tá alterando a qualidade de vida dele, mas em geral o que a gente faz às vezes a gente solicita realiza uma biópsia cutânea para confirmar o eczema de contato, solicita a realização desse teste cutâneo, né, para confirmar a alergia e aqui substâncias, e depois ele é orientado por assistente social para tentar trocar função. Uma outra fonte de dermatose ocupacional são os agentes físicos. Os principais agentes físicos são a temperatura, pois o excesso de frio ou de calor podem provocar dermatose, a eletricidade, as radiações, sejam elas ionizantes, não ionizantes, os agentes mecânicos como traumas, atritos, pressão, vibrações. As dermatoses são as doenças mais comuns nos trabalhadores. Todavia, elas não são levadas assim em consideração porque elas não têm a mesma gravidade que têm as outras doenças. São lesões muitas vezes leves que produzem coceira,
produzem alergia, produzem irritação, às vezes deixa o trabalhador sem dormir alguns dias, mas não tem uma gravidade maior. Nós temos a construção civil, temos as indústrias metalúrgicas, os trabalhadores que lidam com solventes, as indústrias de galvanização, ou seja, que fazem eletrodeposição de metais, trabalhadores que lidam com resinas, de um modo geral, também podem ter muitos problemas, e muitas outras atividades nós podemos ter a presença das dermatoses. A mais comum é aquela que ocorre com o trabalhador da construção civil, porque o contato com o cimento úmido, o cimento é muito irritante para a pele. Então, o contato com o cimento úmido, o concreto, leva à produção de irritação na pele do trabalhador, que é o processo mais comum. Normalmente, o trabalhador deve procurar o serviço de saúde médico da empresa. Se a empresa não tem esse tipo de serviço de saúde, ele deve procurar os centros de referência de saúde do trabalhador, que nós temos na cidade de São Paulo e tem em várias cidades do país, vários centros de referência. Nesses centros de referência deve então se ter aí o trabalho médico para se fazer o diagnóstico e orientar o trabalhador na cura da sua dermatose. O governo tem programas específicos. O governo tem um programa chamado PCMSO, que é um Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Nesse programa de controle médico, o médico está encarregado de verificar quais os problemas que estão acontecendo com a saúde do trabalhador, inclusive dermatoses. E temos também um programa de controle do meio ambiente de trabalho, que é o PCMAT. Esses programas de controle são programas importantes que podem orientar os empregadores. Além do mais, nós temos o próprio sindicato, que pode obter junto à Fundacentro e junto a outras fontes de informação programas prevencionistas adequados para cada tipo de atividade. Os agentes biológicos também são importantes causadores de dermatoses ocupacionais. As bactérias, os fungos, as leveduras, os vírus, os artrópodes, os animais terrestres ou aquáticos, os ofídeos, os tecidos e secreções orgânicas, os helmintos e os protozoários. Muitos desses agentes são encontrados em alguns ambientes de trabalho, representando sérios riscos à saúde do trabalhador. Veja, por exemplo, o caso das obras de saneamento básico. O saneamento básico constitui um dos ambientes de trabalho dos mais arriscados para a saúde do trabalhador. Neste tipo de atividade pode haver o contato com bactérias e fungos, podendo causar infecções na pele. Em todos os casos de risco, as medidas preventivas que envolvem a proteção coletiva e individual devem ser adotadas e estimuladas. Esse tipo, que é principalmente o alérgeno de contato, então você deve evitar ao máximo entrar em contato com essas substâncias que potencialmente poderiam causar alergia, né? Usando luva, proteção mesmo pela roupa, quanto mais puder cobrir, né, os braços, as pernas, os pés, o ideal. Mas muitas vezes, como são substâncias que podem, pelo menos o próprio ar levar, às vezes é difícil, até para essa proteção mesmo. Mas o quanto puder cobrir, pelo menos de área exposta, é o ideal. Quando nós tivermos essa consciência de que a prevenção pode trazer benefícios não só para o trabalhador, mas também para a empresa, reduzindo os custos operacionais, nós vamos ter realmente implantada um programa de segurança muito mais amplo, muito mais objetivo pelas empresas. Neste programa apresentamos algumas informações sobre as dermatoses, principalmente quando elas são provocadas por agentes presentes no ambiente de trabalho. Por isso, fique ligado, prevenir é muito mais importante do que remediar. Até o próximo!